A ideia é que este mundo imperfeito está constantemente, né? Constantemente em mudança. Mudam-se o tempo, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. As coisas pretéritas deixam marcas no presente. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte-se em choro o doce canto. E afora esta mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Tudo muda, mas as mudanças hoje são diferentes das mudanças do passado. Então há essas contradições, por isso que se diz que Camões é pré-barroco. Ele já traz essas contradições aí que o barroco vai exacerbar. Então o poema evidencia o caráter neoplatônico da lírica muniana. Existe esse mundo imperfeito em constante mudança, existe um mundo lá, no mundo das ideias, que ele não muda, é imutável. O poema alude a uma tese de Platão. A essência das coisas encontra-se em um mundo ideal, onde nada está sujeito à mudança e à multiplicidade. A idealização da mulher. Então, do mesmo jeito que nós temos aí essa discussão sobre o mundo ideal e o mundo terreno, a mulher também vai entrar nessa discussão. Então, a busca do mundo ideal e a tensão entre o espírito e o desejo físico leva Camões a se antecipar aos românticos, exigindo o retrato idealizador da mulher. Então, neste livro aqui, Antônio Saraiva e Oscar Lopes dizem: a mulher na lírica camoniana aparece não como uma companheira humana, mas como um ser angélico, que sublima e apura a alma dos amantes. Ela, iluminada por uma luz sobrenatural que lhe transfigura as feições carnais, toda sua figura é o revestimento corpóreo de um ideal, expira gravidade, serenidade e altura. Só chama a atenção que, principalmente essa leitura mais feminista, deixa muito claro que isso aqui é uma estratégia, uma artimanha, que aparentemente serve para louvar a mulher, mas na verdade apenas oculta a discussão sobre a verdadeira mulher. Colocá-la ou no alto ou lá embaixo, como fizeram os realistas, né? Evita de olhar a mulher olho no olho. Então é uma estratégia, seja pelo preconceito, né? Seja por essa pretensa idealização, a mulher é tirada, né, da esfera do humano, da esfera do igual. Ou ela é sub, ou ela é sobre, né? Para a construção desse retrato idealizado da mulher, Camões se inspira em Beatriz. Quem era Beatriz, gente? A mulher por quem Dante era apaixonado, né? Beatriz é a mulher por quem ele era apaixonado, eles nunca tiveram nada, ela era casada inclusive, ela morre jovem e ele a coloca como guia, né? Para o céu, ela que o guia pelos 7 círculos do céu na Divina Comédia, ok? E também como Laura, que era amante de Petrarca, né? Então vamos ver aqui, gente, um vilancete sobre chamado Descalça vai para a fonte. O mote é: descalça vai para a fonte, lianou pela verdura, vai fermosa e não segura. Quer dizer, fermosa é formosa. Então vamos ver como é que ele trabalhou esse mote, que é um mote não de 2 versos, mas de 3. Leva na cabeça o pote, o testo nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote. Traz a vasquinha zicote, mais branca que a neve pura, vai formosa e não segura. Descobre a touca, a garganta, cabelos douro trançado, fita de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta, que
que dá graça à fermosura, vai formosa e não segura. Então trata-se de um vilancete, como a gente viu aí, né? Ele vai repetindo aí o mote. Usa do paradoxo da antítese. Vai formosa e não segura, antecipando elementos do barroco, né? Então ela vai levando o pote à cabeça e daí o pote, né, não vai seguro. Cenas simples e personagens do povo, bem nos moldes da canção de amigo. Então esse é o caráter popular, né? O universo ali campesino, de pessoas simples. E aí nós temos a idealização da mulher, né? Tintas elogiosas com que retrata a camponesa. Essa idealização já está mais para a cantiga de amor, que sempre só havia elogios para a musa. Um precursor do barroco. Em vários poemas, Camões se revela como um dos precursores do conceptismo, uma das expressões do barroco dos 600, uma vez que, discorrendo sobre seus próprios pensamentos e sentimentos, apresenta-os a soltarem dele e a moverem-se na sua sem-razão e nas suas contradições. Ainda como precursor do conceptismo barroco, vê-se frequentemente que o poeta sobrepõe a reflexão filosófica ao confessionalismo quando trata do sentimento amoroso. Quando nós chegarmos aos românticos, vocês vão que eles privilegiarão o confessionalismo. Quer dizer, eu utilizo o leitor para confessar minhas dores, meu sofrer, meu sentimento. Ele, em vez de fazer isso, ou pode até fazer isso, mas sempre de maneira indireta, privilegiando a reflexão filosófica. Essa antecipação do barroco se evidencia quando, no plano da forma, através dos jogos de antíteses, paradoxos e comparações, esse elemento já encontrável no cancioneiro geral ganha muito mais agilidade em Camões, permitindo com que o bardo leve o mito consciente e a hipérbole formular se confundirem. Observa-se na lírica camoniana um esforço de reconstruir uma totalidade harmoniosa, coerente e significativa da confusão, fragmentação das situações que viveu. Era como se ele tentasse, a sua vida fragmentada perturbasse, tentar dar a isso uma unidade. Nesse processo, a recorrência às antíteses visa muitas vezes atender ao esforço do poeta de encontrar uma essência na existência, uma calmaria na tormenta em que se configurava sua vida. Muitos poetas, gente, utilizaram da obra literária para, de alguma forma, equacionar problemas, né? Equacionar questões que ele vivenciava. Um exemplo é Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, aos 18 anos, descobre-se tuberculoso, numa época que tuberculose era pior do que o quê? Pior mesmo do que a pandemia que hoje graça por aí. Era a sentença de morte. Então, ele, em muitos poemas, quando ele vai tratar da morte, ele a faz em estrofes em que a presença do equilíbrio, né, avulta. Então, você tem, por exemplo, na Consoada das Gentes, né, deixa-me dizer com calma, né? A Inconsolável das Gentes, acho que é assim. O poema chama-se Consoada, lembrei. O poema chama Consoada porque ele chama a morte de inconsolável das gentes, né? Então, nesse poema, se você analisar, a métrica é mais ou menos regular, as estrofes são mais ou menos regular. Então, na leitura que Davi Arrighi faz do poema, ele diz que era um esforço, era um projeto do poeta de levar a morte para um cenário de equilíbrio. Assim como a natureza tem um equilíbrio, então você veja, por exemplo, as estações, cada uma delas tem 3 meses, né? Dia e noite, cada uma tem 12 horas. As fases da lua, 7 dias para cada fase. As marés, a maré alta, a maré baixa, tem também a sua, né, a sua periodicidade. Então, a natureza, ela tem essas simetrias. Então, ao levar
a morte para um poema simétrico, ele quer colocar a morte dentro do cenário da natureza. Então, a morte é tão natural quanto a vida. É uma maneira de ele resolver do plano metafórico, né, através da literatura, problemas seus. Aqui nós temos o Camões fazendo a mesma coisa, né? Ele tentando encontrar um sentido no caos que era a vida dele. Então ele procura essa unidade, essa harmonia dentro do caótico. Isso é barroco. Os barrocos viveram uma época de transição em que dois mundos se digladiavam, né? Razão, emoção. A gente vai ver, claro, isso mais vagar a partir da semana que vem. Então os barrocos tentam usar a poesia para resolver essas contradições que eles enxergavam no mundo que desaparecia e dava lugar a um outro, né? Tirando a segurança, né? Então, nesse processo, as recorrências das antíteses visam muitas vezes atender ao esforço do poeta de encontrar uma essência na existência, uma calmaria na tormenta em que se configura a sua vida. Outro aspecto que aproxima parte da lírica de Camões e os poetas barrocos, que vêm após ele, diz respeito ao caráter sombrio de alguns poemas camonianos, sua busca pelo ideal, produzindo no bardo frustrações, evidenciadas, por exemplo, na ideia de que o mundo andava às avessas, né? Então, esse poema que fala das avessas é: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim do mundo consertado. Então, o mundo era desconcertado, só premia quem é mal. Então ele diz, eu vou ser mal para ser premiado. Só que nessa hora, o que acontece? Só ele foi castigado. Ele faz o mal e é castigado pelo mal que fez. O mundo só era consertado para mim, né? E aí me lembra, gente, de um trecho que eu li, de um livro que eu li, chamado Mimesis, de Eric Auerbach. Então tem um capítulo chamado de Dulcineia Encantada. O que acontece? O Sancho Panza viu que o seu amo, né, o Dom Quixote, via sempre o mundo ao contrário. Se uma pessoa feia, para ele ficava linda, né? Um moinho lembrava ele gigante chamando para briga, com os braços se movimentando. Então o que ele fez? Para acalmar o seu amo que vivia tão triste, ele contrata uma meretriz para que ela se passasse pela Dulcineia. A mulher era feia de doer. Então quando ele traz, achando que o seu amo verá a beleza nela, diz: o meu inimigo, o grande mago, né? Esqueci agora o nome do mago. Então o meu grande inimigo, o mago, me trai os olhos, porque eu só vejo nela feiura. Você está aí falando da beleza dela, da beleza, eu olho para ela e não vejo. Então ele ficou desconsolado. Poxa, na hora que eu precisava que os olhos dele invertessem a situação, ele vê claramente. Bom, então, gente, essa é o padecer do Camões. Só para ele o mundo anda consertado. Sobre a questão do barroco, não tem exemplo mais claro do que o amor é fogo que arde. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode, de seu favor, dos corações humanos amizade?
se tão contrário a si é o mesmo amor? Então aqui nós temos o amante versus o filósofo, né? Mais do que nos falar da experiência amorosa, ele racionaliza sobre ela. É um pensador do amor mais do que um utente, uma pessoa que utiliza o amor, que vive o amor, né? Então é um elemento de reflexão. Uso de antíteses pré-barrocas, né? A ferida que dói não se sente, como assim? Né? Conceptismo, desafio da lógica. Então você o tempo todo tem que parar para ver o que é que ele está querendo dizer com isso. É dor que desatina sem doer? Como assim? Ela dói e não dói? Qual é o seu mal? O médico pergunta, né? Então, o pai leva ao doutor a filha adoentada, né? Então, a música lá do Luiz Gonzaga. Então o médico examina e viu que não é nada, que não é doença nenhuma. O mal dela é amor. O amor é uma doença nesse sentido. É uma dor que desatina sem doer. O uso da maiúscula, né? Aqui e acolá ele vai usar a letra maiúscula, que a gente viu muito nos simbolistas, né? Aqui o uso da maiúscula significa exatamente o platonismo, né? A ideia, eu não estou falando do amor terreno não, gente. Eu estou falando do amor espiritual, o amor essencial, o amor que está lá no mundo das ideias. Por isso ele usa amor com A maiúsculo e não com A minúsculo. A ânsia do absoluto, né? Só para não deixar esquecer, esse poema foi juntado lá com o capítulo 13 de Coríntios, de primeira carta aos Coríntios, né, na música Monte Castelo do Legião Urbana, que tem esse nome porque foi feita na cidade de Monte Castelo, na Itália, não é? Ok, gente? Então, eu espero que com essa breve passagem, Camões merecia muito mais, é muito claro isso, né? Mas com essa breve passagem que eu tenha aguçado o interesse de vocês em ler mais sobre Camões, né? Nós temos os textos que vão ajudá-los a se aprofundar mais ainda, não é? Então, com o Camões, nós encerramos o classicismo. Na próxima semana, daremos início ao estudo do Barroco. Então, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.